Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, dando sequência em nossos estudos, página 124, razões trigonométricas de 2As. Daqui para frente é um pouco mais simples, porque a parte mais complexa aí seriam as fórmulas, né? Seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma e também da diferença entre arcos. Então, tomando como referência essas fórmulas, a partir de agora fica um pouco mais simples para justificarmos as demais fórmulas, que seriam o seno, cosseno e tangente de 2As, tá? Mas o que vem a ser o seno, seguindo aqui na sequência do livro, seno de 2As. Seno de 2A, gente, nada mais é do que seno de A mais A. Ou seja, 2As, pelo fato de ser a soma de A com A, podemos associar o seno do dobro de um arco, aqui também costumamos falar seno do dobro, seno do dobro de um arco. É um termo utilizado também, tá? Nada mais é do que seno de A mais A. Ou seja, aplico a fórmula do seno da soma entre dois arcos, que é A somado com o próprio A. Então, ao invés de fazer seno de A mais B, eu faço seno de A mais A, que resulta em seno de A vezes cosseno de A mais seno A cosseno A. Ou seja, seno de 2As nada mais é, ó, os dois termos são semelhantes, 2 seno de A vezes cosseno de A. Tranquilo? Simples, de boa. Essa, portanto, é a transformação trigonométrica seno de 2As. Da mesma forma, nós também temos o cosseno de 2As, ou cosseno do dobro. De um arco. Ou seja, fazemos o mesmo. O cosseno de 2As nada mais é do que cosseno de A mais A. Ou seja, cosseno A vezes cosseno A menos seno de A vezes seno de A. Só que aqui vai ficar, então, ó, cosseno de 2As igual a cosseno quadrado A menos seno quadrado A. Muito cuidado no cosseno do dobro, para não confundir com quem? Para não confundir com a relação fundamental, que é seno quadrado mais cosseno quadrado, hein? Cuidado com isso, que confunde, tá? Só que no cosseno, pelo fato dele aparecer ao quadrado, vai acontecer o seguinte. Pode acontecer o seguinte. Pode acontecer de termos, por exemplo, que eu poderia aqui substituir usando a relação fundamental. Vou colocar aqui ao lado, ó, relação fundamental. Essa sim, seno quadrado de A mais cosseno quadrado de A igual a 1. Então, eu teria, por exemplo, que o seno quadrado de A é igual a 1 menos o cosseno quadrado. Ou o cosseno quadrado igual a 1 menos o seno quadrado. Isso significa o quê? Que cosseno de 2As pode ser representado apenas em função do seno ou do cosseno. Ou seja, se eu substituir cosseno quadrado por isso daqui, olha o que eu tenho. Então, cosseno de 2As é igual. Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado de A menos seno quadrado de A. Ou seja, cosseno de 2As é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Ou ainda podemos fazer o seguinte. Cosseno de 2As
Deixa eu colocar um parênteses aqui que é melhor, né? Para não confundir. É igual a cosseno quadrado de A menos... Quem é o seno quadrado? 1 menos cosseno quadrado. Ou seja, cosseno de 2A é igual a cosseno quadrado de A menos 1 mais cosseno quadrado A. Ou seja, o cosseno de 2A é igual a 2 cosseno quadrado A menos 1. Pronto. São relações idênticas. Então, o que está em rosa aqui e aqui são todas iguais, tá? Só que aqui eu tenho o cosseno do dobro, que é cosseno quadrado A menos, cuidado, seno quadrado A. E aqui eu tenho o cosseno de 2A, que está em função do seno. E eu tenho o cosseno de 2A em função do cosseno. É isso que muda, tá, gente? Da mesma forma, temos também quem? A tangente. Então, o que seria a tangente de 2As? Tangente do dobro de um arco. Seria tangente de 2As, também é o mesmo que tangente de A mais A. Ou seja, tangente de A mais tangente de A sobre 1 menos tangente A vezes tangente A. O que dá 2 tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado A. Simples assim, tá? Bem tranquilo mesmo. Beleza, gente? Outra coisa que eu posso fazer também é associar. Deixa eu só colocar aqui, ó. Portanto, né? Tangente de 2As é igual a 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Essas transformações, principalmente a da tangente, são muito comuns, viu, gente? Falando aí de Fulvestre, por exemplo, Fulvestre gosta muito desse tipo de relação, tá? Só um detalhe que eu não posso me esquecer, né? Que a tangente de 2As é igual ao seno de 2As sobre o cosseno de 2As. Pessoal, e a partir de agora eu vou tentar quebrar um pouco mais as aulas, tá? Não vou colocar exercício agora. Eu vou quebrar já aqui, ó, 8 minutinhos. Pau! Vocês terminam aí pra gente poder agilizar um pouco mais. E eu entro na sequência resolvendo ali 2, 3 exercícios de modelo para vocês. Tá bom? Valeu, gente. Um abração. Até daqui a pouquinho. Beijo.